Companhia Energética do Rio Grande do Norte descumpre TAC e recebe multa de R$1 bilhão do MPT. Conheça o programa do Ministério Público do Trabalho que investiga a terceirização de atividades no setor elétrico em todo o país. Você vai saber quais são os direitos de um trabalhador terceirizado e o que é um termo de ajustamento de conduta. Sofreu acidente de trabalho? No estúdio, uma conversa com a gerente de saúde do trabalho do SESI, Valena Sávia, e com o advogado trabalhista Rafael Silva podem solucionar suas dúvidas. Tudo isso você confere agora no Trabalho Legal, um programa realizado pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Empresas de energia elétrica do Rio Grande do Norte e do Acre vão ter que pagar caro por descumprir a legislação trabalhista. As companhias elétricas dos dois estados são acusadas de terceirização ilegal. Mais de R$1 bilhão e 350 milhões de reais. Esse é o valor que a Cosern, empresa de companhia energética do Rio Grande do Norte, terá que pagar por descumprir acordo feito com o Ministério Público do Trabalho. No ano de 2000, a empresa havia firmado um termo de ajustamento de conduta com o MPT, em que assumia o compromisso de não contratar trabalhadores terceirizados. Apesar disso, a Cosern assumiu abertamente o não cumprimento dos termos do TAC, alegando a legalidade da terceirização. De lá para cá, a empresa contratou centenas de trabalhadores de forma indireta. Somente em 2009, 1.725 empregos foram terceirizados. Nossa luta, nosso projeto, nosso trabalho é apenas o de combate às irregularidades nas relações de trabalho, no caso, evitando uma manifestação típica é a terceirização. Então, nós pretendemos que a empresa procure adequar-se aos termos, evitando contratar terceirizados nas atividades de pessoal administrativo e técnico da empresa, e foi concedido um prazo, foi proposto um prazo de 180 dias para que ela pudesse rever todos os seus contratos envolvendo empregados terceirizados nesses dois setores, administrativo e técnico da empresa. A preocupação é confirmada pelos números. Um estudo do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, revelou que a taxa de mortalidade é de 47% para quem é terceirizado e de 15% para quem trabalha no quadro próprio das empresas. A empresa contratante deve prever e deve fiscalizar o meio ambiente de trabalho onde são executados esse trabalho, porque em caso de vir a ocorrer um acidente, ela poderá, no entender do Ministério Público do Trabalho, ser responsável solidária para fins de indenização dos danos sofridos por empregado. Casos de trabalhadores terceirizados podem ser encontrados por todo o país. E no Acre não foi diferente. Cerca de 300 pessoas que prestavam serviços terceirizados à Companhia de Eletricidade do Estado, na leitura de medidores, cobrança de contas, corte e religação de energia, deixaram de receber seus salários e outros benefícios, como o 13º. Para acabar com a ilegalidade, o MPT no Acre, por meio de ações civis públicas, fez o bloqueio na Justiça da conta das duas empresas acusadas de prestar serviços terceirizados. Ao todo, elas terão que pagar R$2 milhões. Segundo o MPT do Acre e do Rio Grande do Norte, as duas empresas já tinham assinado diversos termos de ajustamento de conduta. O descumprimento dos TACs foram motivo para as multas. O TAC é um documento utilizado pelos órgãos públicos, em especial pelo Ministério Público, para ajustar a conduta de empresas que estejam descumprindo as leis. Os detalhes desse termo você confere na reportagem de Natália Soares. O nome já diz, termo de ajustamento de conduta. O TAC, como é conhecido, é um instrumento utilizado há 20 anos pelo Ministério Público do Trabalho com o objetivo de prevenir ou acabar com uma irregularidade, ou até mesmo uma reparação de um dano de interesse coletivo. Apesar de não ser obrigatória, a assinatura do termo faz com que as empresas, seja privada ou pública, se adequem às normas estabelecidas. Este termo faz com que a conduta da empresa pública ou privada se ajuste à lei. E se, por uma eventualidade, este termo não for cumprido,
neste próprio termo existe cláusulas de multa. A empresa pagará multa. Não importa se a empresa é de grande ou pequeno porte, a assinatura do ajustamento de conduta é muito comum e não precisa ser aplicado por questões complexas. Uma rede de postos de combustíveis precisou assinar o termo se comprometendo a disponibilizar cadeiras para que os funcionários não fiquem por muito tempo em pé. Hospitais também tiveram que assinar a medida que os proíbem de obrigar os funcionários a fazerem mais de 2 horas extras por dia. Em Brasília, o Centro de Ensino Unieuro também precisou assinar um termo de ajustamento de conduta. A Unieuro assinou o TAC se comprometendo a dar condições dignas de trabalho aos funcionários, não permitindo nenhuma situação de assédio moral. Além disso, vai promover palestras para a conscientização de todos os empregados. Caso a faculdade descumpra a determinação, será aplicada uma multa de R$10 mil por infração em relação a cada funcionário. Para a aplicação do TAC, o Ministério Público do Trabalho apura as denúncias. É uma maneira de evitar que a Justiça Comum seja acionada, mas o não cumprimento do termo gera uma multa e o caso vai parar no Judiciário. Se a empresa não concorda em assinar o termo de compromisso, o Ministério Público do Trabalho ingressa com ação civil pública na Justiça do Trabalho para garantir os direitos dos trabalhadores. O especialista em direito do trabalho acredita que a assinatura do TAC traz benefícios para ambas as partes, mas muito mais para o empregado. O TAC para o trabalhador representa uma garantia da efetividade dos seus direitos garantidos e que, por alguma forma ou outra, não estavam sendo cumpridos. No próximo bloco, você fica por dentro do projeto Alta Tensão, feito pelo MPT. O programa quer acabar com a ilegalidade no trabalho terceirizado de companhias energéticas em todo o Brasil. É daqui a pouco, a gente já volta. Foram assinados 30 termos de compromisso que garantem o cumprimento de uma série de exigências trabalhistas para os chamados cordeiros, os trabalhadores que atuam durante o desfile dos blocos nas ruas, mantendo a corda que separa os associados do bloco dos demais foliões. O acordo foi formalizado entre entidades carnavalescas e o Ministério Público do Trabalho da Bahia, o Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Salvador, o Sereste, e o Sindicorda, entidade que representa a categoria. Acidentes, mortes, salários menores do que o piso da categoria e condições insalubres. Essa realidade está sendo combatida pelo Ministério Público do Trabalho com o projeto Alta Tensão. O objetivo é eliminar a terceirização irregular de mão de obra nas companhias energéticas do Brasil. O empregado terceirizado trabalha mais, ganha menos e perde o emprego mais rápido do que o contratado diretamente pela empresa. Esta é a conclusão da pesquisa Terceirização e Desenvolvimento, uma conta que não fecha, divulgada pela Central Única dos Trabalhadores. Os empregados terceirizados trabalham, em média, 3 horas a mais por semana, sem considerar as horas extras, e ganham 27% a menos. O estudo da CUT aponta ainda que a terceirização acelera a rotatividade da mão de obra, enquanto a permanência do trabalho direto é em média de 6 anos numa mesma empresa, no trabalho terceirizado não passa dos 2 anos e meio. Detectar irregularidades na terceirização de mão de obra no setor elétrico é o principal objetivo do programa Alta Tensão, desenvolvido pelo MPT desde 2010. O Ministério Público do Trabalho entende que, quando diz respeito à responsabilidade acerca de questões relacionadas com o meio ambiente de trabalho, que seria o caso de a ocorrência de um acidente por não ter sido observado o ambiente seguro, né, essa responsabilidade tem que ser solidária, porque o meio ambiente de trabalho, sendo único e indivisível, não se pode dizer que essa empresa é responsável por isso, essa outra por isso. Não se consegue
partir essa responsabilidade. Reduzir custos e aumentar a produtividade das empresas. Este é o objetivo da terceirização. Ela pode ser aplicada em todas as áreas em que se realizam as atividades meio, como limpeza e segurança. No entanto, muitas empresas terceirizam suas atividades fins, ou seja, aquelas que possuem relação direta com a finalidade econômica da organização. Se uma empresa, por exemplo, um banco, contrata trabalhadores através de uma empresa interposta para trabalhar como caixas bancários ou prestar serviços bancários de qualquer natureza, com seus produtos em sua atividade fim, essa terceirização seria ilegal. Segundo a Coordenadoria Nacional de Combate a Fraudes nas Relações de Trabalho do MPT, a CONAFRET, a maioria das empresas terceirizadas assume as atividades fins das fornecedoras de energia elétrica e não possuem condições estruturais para garantir a saúde e segurança dos trabalhadores. Na hora que eu contrato empregados de uma empresa terceirizada para fazer uma atividade que é minha, que eu devia ter empregados meus, eu estou fraudando a legislação trabalhista. O resultado da banalização da mão de obra terceirizada é a precarização dos serviços e dos direitos trabalhistas, situações flagradas pelo MPT durante as fiscalizações em concessionárias de energia elétrica. Dados do DIEESE comprovam a insegurança vivida pelo trabalhador terceirizado no setor elétrico. A taxa de mortalidade do terceirizado no país é 3 vezes maior do que a do trabalhador que é diretamente contratado pela empresa de energia. Por ano, são cerca de 47 vítimas de acidentes fatais entre trabalhadores terceirizados contra 14 dos quadros próprios da empresa. O Ministério Público do Trabalho já ajuizou ações na Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Para o coordenador nacional da CONAFRET, a empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica deve contratar diretamente seus trabalhadores e capacitá-los para executar atividades que envolvam risco de vida, como, por exemplo, manejar fios de alta tensão. Uma empresa terceirizada, ela não tem a estrutura que a concessionária tem, ela não tem o know-how que a concessionária tem, então ela agrupa empregados que são eletricistas e colocam ali, vão trabalhar aqui nesse setor. Mas não dá o treinamento, ou se dá, não dá adequado, não dá o EPI, ou se dá, não cobra a utilização, não dá um EPI que consiga debelar aquele perigo, aquela insalubridade. Então, na realidade, o que se tem? Nós temos hoje uma situação que os empregados terceirizados estão sendo tratados como subempregados. No entendimento do MPT, o pretexto da utilização da mão de obra terceirizada como uma moderna ferramenta de gestão empresarial, baseada na diminuição dos custos e otimização dos serviços, na verdade é uma porta aberta para fraudes na relação de trabalho, gerando consideráveis prejuízos às próprias concessionárias de energia elétrica, uma vez que elas são frequentemente condenadas a pagar em processos judiciais as verbas trabalhistas e indenizações de acidentes causados pela terceirização ilegal da atividade. Dr. Lima lembra que os valores gastos nestes processos judiciais poderiam ser usados na contratação direta de profissionais, aumentando assim a valorização, capacitação e segurança dos trabalhadores do setor elétrico do país. Em momento algum, nós queremos tirar emprego de ninguém, nós estamos aqui querendo, ao contrário, que esses trabalhadores tenham uma situação melhor, tenham um salário digno, um salário que seja compatível à atividade que ele exerce, igual ao que o outro já exerce. Nós queremos que ele tenha uma situação tanto previdenciária, um encargo social do FGTS também uniforme, aplicando a isonomia. Então, é importante isso, e que a empresa, já que ela precisa de trabalhadores, né, nós temos aqui na ação de Natal, uma demonstração que a empresa utiliza 1.600, 1.700 trabalhadores em média, trabalhador terceirizado na atividade específica técnica dela, elétrica. Então, esse número é suficiente para atender, porque não contrata, porque tem mais uns 600, 700 trabalhadores efetivos. Então, ela precisa de 2.000 e poucos, né, 2.500, 2.400 empregados, então contrate, ela ganha para isso. O projeto Alta Tensão ampliará as atividades em 2012, com ações em todo o território nacional.
Nas ruas, o projeto ganhou o apoio e o incentivo dos trabalhadores, que continuam na luta por salários mais dignos e melhores condições de trabalho. O projeto é importante porque tem muitas empresas por aí que não levam em consideração aos usos dos equipamentos, né, de segurança. Então tem muitos trabalhadores que trabalham sem os equipamentos de segurança. É de fundamental importância, entendeu, essa divulgação, porque a energia não tem cor e não tem cheiro, tá? Então você tem que usar os equipamentos de segurança justamente para proteger as pessoas. Isso traz muita tranquilidade e isso com certeza acarreta para a empresa uma qualidade melhor para o funcionário, ele não vai correr risco algum de se acidentar. Segundo o IBGE, existem hoje 127.500 trabalhadores terceirizados no setor elétrico em todo o país, enquanto a quantidade de contratados diretamente pelas empresas é bem menor, cerca de 104 mil. As funções de um trabalhador terceirizado e as responsabilidades de um prestador de serviço, você confere agora na reportagem de Nicole Lima. Se não fossem os serviços prestados pela empresa que a Areta trabalha, o coffee break talvez não aconteceria. Eles contratam a empresa, a gente vem e monta, não tem um vínculo nenhum com a empresa, aqui no local onde eu estou. Cada dia está em um lugar diferente, contato só na hora mesmo e pronto. É assim que funciona a terceirização. Um funcionário é contratado por uma empresa, mas presta serviços a outra, que não tem estrutura ou pessoal para realizá-los. A partir do momento em que a empresa contrata esses serviços, a empresa contratada ela tem como responsabilidade fazer todo o processo seletivo desse profissional, observando não só a parte técnica, mas também comportamental, para que haja uma assertividade maior no fechamento dessa vaga, né, desse terceirizado. A partir desse momento, o terceirizado ele presta serviço nas dependências da empresa que contratou os serviços, né, onde é observado o trabalho dele, a questão de horário e tudo mais. A terceirização de serviços tem crescido muito no Brasil e hoje são quase 2.600.000 trabalhadores nessa condição. Os direitos dos trabalhadores terceirizados e dos outros são iguais e eles devem ficar atentos para que eles sejam cumpridos. Assim como os contratados diretamente pela empresa, os trabalhadores terceirizados têm direito ao FGTS, INSS, 13º salário, férias e reajuste de salário acertado pelo sindicato da categoria. As empresas que escolhem pela terceirização dos serviços também precisam ter cuidados com as leis trabalhistas. A terceirização legal é aquela em que a empresa ou órgãos da administração direta ou indireta do Estado contratam serviços não ligados à sua atividade fim. Podem ser serviços ligados à sua atividade meio, como serviços de vigilância, serviços de limpeza. Por outro lado, então, seria terceirização ilegal aquela em que uma empresa contrata serviços para trabalhar para que os trabalhadores prestem serviço na sua atividade fim. O Ministério Público do Trabalho está de olho e desenvolve ações para coibir a terceirização ilegal. Por ser exatamente uma situação excepcional, que foge ao modelo tradicional da relação de emprego, né, a qual assegura todos os direitos e garantias trabalhistas, tem que ser realmente encarado como uma situação excepcional e deve-se fazer cumprir todos os requisitos exigidos. Ou seja, se ausente um deles, então, por exemplo, é uma atividade meio, mas está ali presente subordinação ou pessoalidade, tem que ser combatido também, né, no caso, pelo Ministério Público do Trabalho. A seguir, você acompanha uma entrevista no estúdio sobre segurança no ambiente de trabalho. Vamos discutir medidas que podem evitar acidentes. É no próximo bloco. O Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal assinaram em Fortaleza um termo de cooperação técnica, criando a Comissão Interministerial de Negociação Coletiva no âmbito da Administração Pública, a COMINE.
A parceria foi firmada na sede do MPT do Ceará como esforço conjunto para minimizar os transtornos causados pelas greves no serviço público e para reabrir canais de negociação de modo a evitar movimentos paredistas. Chegou a quase 80 o número de acidentes fatais no setor elétrico brasileiro em 2010. O último levantamento feito pelo Ministério do Trabalho aponta que 79 trabalhadores morreram enquanto realizavam suas atividades. Ninguém está livre de um eventual acidente, mas existem maneiras para evitar que ele aconteça. Sobre isso, nós vamos conversar agora no estúdio com a gerente de saúde do trabalho, Valena Sávia, e com o advogado trabalhista, Dr. Rafael Silva. Eu começo direto com o doutor. O que é um acidente de trabalho? Como se configura isso para a lei? O acidente de trabalho, ele acontece, né, durante ali o pacto laboral, enquanto o trabalhador está exercendo a sua função. Ele também pode acontecer, aqui, né, a gente faz um adendo de que acontece também durante o percurso da casa para o trabalho, onde o trabalhador sofre ali uma lesão corporal, uma perturbação funcional. Essa lesão e essa perturbação ela pode ser temporária como permanente, né? E isso vai influenciar ali no trabalho desse empregado. Assim que ele acontece, Valena, mas como que a gente pode se proteger na empresa? Como que o trabalhador se protege de eventuais acidentes? Primeiramente, a empresa deve aplicar na empresa a legislação, ou seja, os programas de PPRA e PCMSO. E adotar medidas de prevenção coletivas, que são os EPCs, e as medidas de proteção individuais. Capacetes, botas de borracha, por exemplo, para proteção de um choque elétrico, óculos de proteção, protetores auriculares em empresas onde o ruído é muito elevado e outras mais. Como que eu sei que o equipamento que eu estou usando é o mais adequado? Bom, isso é feito pela equipe de segurança do trabalho, que precisa estar atuando junto a essa empresa e conforme a atividade laboral. Como o Dr. Rafael disse, o risco ele é inerente à atividade. Então, dependendo do que qual é a sua atividade laboral, o risco vai se configurar o risco. Então, é necessário uma equipe de segurança do trabalho para mapear isso. Isso é feito através do PPRA. E aí, então, serão previstos, enfim, indicados as melhores medidas de segurança adequadas para aquele trabalhador e para aquela empresa. Doutor, a gente tem toda essa prevenção, mas acontece, né? Os acidentes acontecem. Aconteceu, eu tenho um respaldo legal, o que eu tenho que fazer enquanto trabalhador para reaver meus direitos? Pela legislação, a empresa é obrigada a informar ao órgão de previdência, ao sindicato do trabalhador, a ocorrência daquele acidente de trabalho com o empregado seu. Essa comunicação ela é feita através da CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho, né, onde a previdência vai ficar sabendo e aí vai, se for o caso, avaliada a situação do empregado, considerar e permitir, né, o pagamento do auxílio ou doença, ou se for o caso de uma invalidez ou até de uma morte, né, de um empregado. Através dessa comunicação é que se traz esse benefício. Acontece, infelizmente, de muitas vezes a empresa não fazer essa comunicação. Nesses casos, a empresa é obrigada a fornecer tanto para o empregado como para um dependente, né, e para o sindicato, a delegacia do trabalho, essa CAT. E aí a pessoa, o sindicato ou o dependente pode levar essa comunicação diretamente à Previdência para poder fazer a solicitação do benefício. É só depois dessa comunicação, então, que eu posso ser assegurado pelo INSS, pela Previdência? Na verdade, a condição de segurado, o empregado ele é realizada logo após a sua contratação. Assinou a carteira de trabalho, mensalmente o empregador tem que fazer o recolhimento do INSS, né, daquele empregado, e a partir desse momento que foi assinada a carteira, que passou a se fazer o recolhimento do INSS, o empregado ele já é segurado. Então, seria a questão de receber os benefícios do INSS. Quando que eu posso procurar a Previdência Social para receber esse benefício? Qual é o prazo que eu tenho? Para acidentes que acarretam a invalidez, vamos supor, um acidente de trabalho que acarretou a invalidez, ela não teria ali um tempo mínimo de contribuição. Para uma doença que é corriqueira do trabalho, tem que ter um período mínimo de 12 meses de contribuição. Após isso, a pessoa, o empregado,
está sentindo que está, vamos supor, com malé, ou enfim, com alguma doença decorrente do trabalho. Ele vai dar entrada na Previdência, vai fazer a solicitação, vai ser marcada uma perícia, o médico do INSS vai fazer essa avaliação e vai verificar se realmente se encaixa numa doença do trabalho, se é possível fazer esse pagamento desse auxílio. Valena, o doutor Rafael acabou de citar a LER, né, lesão por esforço repetitivo. Como que a gente pode evitar isso no dia a dia, dentro do ambiente de trabalho, essas doenças chamadas doenças profissionais, né, doenças laborais? Existem vários mecanismos, né? Por exemplo, citando a LER, a ginástica laboral que é feita nas empresas, indicado que seja feito diariamente com os trabalhadores, já seria uma forma de prevenção. Então, a ginástica laboral, ela prepara o trabalhador para a sua atividade laboral. E assim tem outras medidas, né, sempre acompanhadas e orientadas pela equipe de segurança do trabalho, que além do engenheiro, técnico, envolve também o médico do trabalho e o enfermeiro. Então, juntos, eles vão propor medidas preventivas para aquele trabalhador conforme a atividade que ele exerce. Uma campanha interna na empresa também seria válida nesse caso? É fundamental, porque não adianta o empregador propor medidas de segurança, adquirir o EPI dentro das normas, conforme certificação do Ministério do Trabalho, se o empregado não estiver sensibilizado, se ele não estiver consciente do risco do trabalho que ele exerce, inerente à sua atividade, se ele não se envolver e não utilizar, de nada vai adiantar a aquisição desses produtos todos. Então, a campanha, ela serve para sensibilizar, informar, orientar aquele trabalhador para que ele seja um parceiro na prevenção e na promoção da sua saúde. Então, é questão de parceria mesmo, empregado, empregador, para se ter um ambiente seguro e livre de acidentes, né? Sim, se não houver a participação, o engajamento do trabalhador, de nada vai adiantar. Então, o empregador, ele tem que prover as condições, ele tem que assegurar um ambiente seguro. Mas o trabalhador também precisa tomar as precauções, utilizar o EPI que foi disponibilizado e participar. Senão, não tem como, não é unilateral. Todos são partícipes. Doutor, todo cuidado é pouco e a lei está aí para dar o respaldo. Exatamente. Toda vítima, né, todo o empregado que sofre um acidente de trabalho, ele tem como ser reparado de alguns direitos que acabam gerando a partir desse acontecimento. Né? Às vezes, um empregado sofreu um acidente e acontece, às vezes perde uma mão, perde um braço. Além desse auxílio que a Previdência vai pagar para esse funcionário, para esse empregado, a empresa também deve reparar esse dano causado ao empregado. Nós temos aí hoje, né, na legislação, a previsão e também para a reparação de danos materiais, que é aqueles gastos que o empregado tem para estar ali se recuperando daquele acidente. Se num caso desse, como eu citei, às vezes o empregado, infelizmente, perde uma mão, perde um braço, tem também o dano estético, que ele é reparado, né? O empregado deve procurar a justiça para ter essa reparação, porque acaba que, nesses casos, é uma lesão permanente, não tem como ela se recuperar. Então, se era no exercício do trabalho, a empresa tem que buscar, tem que reparar esse empregado. Bom, conversei agora com a gerente de saúde do trabalho, Valena Sávia, e com o advogado trabalhista, Dr. Rafael Silva. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Trabalho Legal. E o nosso programa fica por aqui. Você também pode acompanhar o Trabalho Legal pela internet. É só acessar o site do Ministério Público do Trabalho, www.mpt.gov.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!